triste. Aqui na tela do Balanço Geral, a imagem de uma jovem, 21 anos, 21 anos. Ela que saiu aqui de Uberlândia, ela que é natural daqui e foi se arriscar, tentar a vida lá em Belo Horizonte depois que começou um relacionamento. Trabalhava bastante, mas também gostava muito de artes, fazia muitos trabalhos envolvendo artes, era um pouco até mesmo de design, de semijoias, e mostrava evidentemente o seu talento e sempre a sua responsabilidade. Nós estamos falando de uma jovem que, de acordo com os amigos, não tinha envolvimento com drogas, que quando bebia era uma cervejinha, 2 cervejinhas e só. Clara Maria, ela foi encontrada morta neste local aqui, ó, que eu vou mostrar para você. Neste cantinho aqui, ó. Essa é uma área do jardim de inverno de uma casa. E não estava assim com terra, não. Tinha uma camada de concreto por cima dessa jovem. Quando a polícia chegou até o local, tiveram facilidade para conseguir mexer o concreto, porque o concreto ainda estava úmido. Agora nós vamos entender, primeiro, sobre o desaparecimento e como que a polícia chegou até essa casa, até esse endereço. E, ao mesmo tempo, como que a polícia encontrou 3 suspeitos de participarem desse crime. É um caso que choca o Brasil inteiro, infelizmente é mais um entre tantos que a gente vem mostrando no nosso país e que ocorreu aqui no nosso estado. E a vítima é natural daqui, de Uberlândia. Débora Pérez, a primeira a participar junto com a gente para trazer as informações nessa quinta-feira. Uma excelente tarde para você, Débora, mas é um dia triste, né? Quando a gente se depara com histórias como essa, que se repetem, infelizmente, no nosso país e que mostra a violência contra a mulher e contra uma jovem de apenas 21 anos. Bem-vinda, Débora. Ótima tarde para você, minha amiga. Mais um caso, né, Rafa? Uma excelente tarde a você, para todo mundo que está com a gente aqui na tela do Balanço Geral. Hoje a gente vai tentar entender, pelo menos ao lado, né, da Polícia Civil que está investigando esse caso, tentando ter mais esclarecimentos em relação a toda essa situação que aconteceu lá na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que agora, claro, vai contar com um trabalho minucioso que já começou a ser feito pela Polícia Civil. 3 pessoas já foram presas, mas tem muitos detalhes que a gente precisa contar nessa história, começando pela forma como essa jovem foi encontrada. Ela não, o corpo dela, na verdade, né? O corpo dessa jovem foi encontrado ontem, enterrado sob uma camada de concreto em um jardim de inverno da casa do principal suspeito de ter cometido esse crime, caso que aconteceu lá no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Na capital mineira, lá em Belo Horizonte. Essa jovem, ela estava desaparecida desde a noite de domingo, depois que ela saiu do trabalho. A partir do momento em que ela saiu do trabalho, esse foi o último momento em que os colegas de trabalho viram ela, foram as últimas informações que eles tiveram dela. Essa jovem, ela morava em Belo Horizonte há 1 ano e meio com o namorado, ela tinha 3 irmãs, ela tinha ido para lá em busca de novas oportunidades, era uma jovem muito nova, de 21 anos, que estava estudando, estava trabalhando e estava em busca de melhores condições. A mãe dela continuou morando aqui na cidade de Uberlândia, recebeu todas essas notícias e está muito abalada com toda essa situação. A nossa equipe, inclusive, entrou em contato com ela, ela preferiu não gravar entrevista, mas eles estão acompanhando de perto toda essa movimentação e tentando compreender ao lado da polícia, de fato, o que aconteceu. Quando essa jovem desapareceu, uma das irmãs foi lá para Belo Horizonte para acompanhar de perto todo esse trabalho que estava sendo feito para encontrá-la. Ela desapareceu no domingo à noite e o homem, o principal suspeito de envolvimento no desaparecimento da Clara Maria, essa jovem de 21 anos, ele confessou ter assassinado essa jovem, segundo o que foi apontado pelas primeiras informações que foram repassadas pela Polícia Civil. Outros 2 homens também foram presos e eles estão, claro, sendo investigados para entender exatamente qual foi a participação dessa dupla. Essa jovem, ela chegou a mandar mensagem para um colega de trabalho dizendo que ela tinha conseguido um dinheiro e que ela já estava indo para casa. Esse colega, amigo de trabalho dela, percebeu que essa mensagem não era comum, não era uma mensagem que ela deveria ter enviado para ele. A partir disso, então, ele já entrou em contato com a polícia e já destacou exatamente o que estava acontecendo. Diante dessas informações, a polícia já começou, então, esse processo de buscas para tentar entender exatamente de onde saiu toda essa movimentação e por quê, né? O que ela estava querendo dizer com aquela mensagem. Se era um pedido de ajuda, se era um código que ela estava tentando ter ali com esse amigo, mas ele não sabia de nenhuma dessas informações e por isso, quando ele recebeu a mensagem, ele já ficou muito assustado
e já procurou a polícia. A polícia, então, já sabia do desaparecimento dessa jovem de 21 anos, já trabalhava tentando localizá-la pela grande capital, né, do estado de Minas Gerais, mas nos primeiros dias eles não conseguiram ter mais informações em relação a isso. A busca pela jovem durou pelo menos segunda-feira, até segunda-feira, quando esses moradores lá do bairro Ouro Preto sentiram um cheiro muito forte que estavam vindo dessa casa onde uma pessoa morava ali nesse bairro, na região da Pampulha. Os policiais, então, foram para lá, começaram todo esse processo de buscas e, como o próprio Rafa disse pra gente, o local estava visivelmente mexido. Esse concreto, ele estava poucas horas colocado ali no local e o cheiro por lá era muito forte. Então eles fizeram toda a retirada, todo o processo de retirada desse concreto e conseguiram identificar que tinha, então, o corpo e que esse corpo era dessa jovem de 21 anos que tinha desaparecido desde o último domingo. Então essas são as primeiras informações que a gente recebeu para entender exatamente do que aconteceu com essa jovem a partir do momento em que ela saiu do trabalho. É claro que é uma investigação que exige um trabalho minucioso para compreender exatamente com esses colegas de trabalho, com esses amigos, com as pessoas que ela teve ali um relacionamento nos últimos dias, para entender exatamente o que aconteceu, qual foi a motivação desse crime. Como eu disse para vocês, ela estava morando lá há 1 ano e meio com um namorado. Esse namorado, é claro que ele também vai ser interrogado dentro desse trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil, mas até o momento 3 pessoas foram presas. Um deles confessou ter assassinado a jovem dentro desse trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil. Os outros 2 também foram levados para a delegacia e também estão presos. Então são 3 pessoas que foram presas e agora todo um trabalho de investigação está sendo feito para entender exatamente qual foi a motivação e quem, se mais alguém, teria participado de toda essa situação. Mas é algo que choca e muito, né, Rafa? Exatamente. Débora, continue aqui com a gente. Para você que está acompanhando o Balanço Geral, hoje nós estamos repercutindo esse caso e, evidentemente, é cheio de mistério. Por quê? Tamanha crueldade de matar uma jovem e concretar o corpo dela. Olha isso. Concretar o corpo dessa jovem. Sendo que é uma jovem que, de acordo com amigos, não tinha envolvimento com nada, trabalhava, era muito responsável no local onde ela trabalhava. Aí um sujeito desses 3 confessou, falou, fui eu matei. Só que nós não tivemos ainda acesso a esse depoimento dele para entender o porquê. Por que ele fez isso? A polícia ainda não divulgou e com certeza logo nós teremos aí uma coletiva que vai acontecer, possivelmente na capital mineira, trazendo esses esclarecimentos, que é o que a sociedade está querendo, né, Débora? Entender a motivação, o porquê tirar a vida de uma jovem de apenas 21 anos e dessa forma, com tamanha crueldade, né? E é uma situação que preocupa toda a nossa sociedade. E principalmente os familiares dessa uberlandense que saiu daqui e foi tentar a vida lá em Belo Horizonte a partir do momento que começou a se relacionar com uma pessoa, arrumou um namorado, o namorado quis ir para lá e ela resolveu ir também. Esse namorado, claro, como disse a Débora Pérez muito bem, vai ser ouvido pelas autoridades. E mais, você que está chegando acompanhando o Balanço Geral, a nossa equipe conversou com ele. A nossa equipe conversou com este namorado. Vamos entender já o que disse ele para a nossa equipe em relação a isso. Agora, muitos amigos dela questionaram a demora da polícia a correr atrás de informações sobre o desaparecimento dela, porque houve primeiramente o desaparecimento que foi informado às autoridades. E aí o questionamento que muitos fizeram é a demora para a polícia ir atrás e tentar descobrir. Mas lembre-se, na capital mineira tem hoje 2.400.000 habitantes. O local onde ela foi localizada é o bairro Ouro Preto. Ou seja, é muito difícil ao mesmo tempo para a polícia conseguir, né, buscar informações e ir até lá. Tem que usar o quê? A tecnologia. De que forma? Rastreando o celular. Mas você sabe que para fazer esse rastreio não é tão simples assim? Não é só querer. Tem que poder fazer. Mas esse é um questionamento que evidentemente precisa ser feito e está sendo feito. Por quê? Porque se a polícia tivesse conseguido localizar essa jovem antes, a história seria diferente. A história seria diferente. Mesmo tendo uma resposta rápida da polícia em relação a um crime
com certeza a resposta seria diferente. E este é o questionamento da sociedade, dos familiares, dos amigos que estão indignados. Mas deixa eu explicar quem era ela. Está vendo essa jovem? Diferente, cheia de vida, de energia, mostrando evidentemente as suas características, que nós temos que respeitar. É a Clara Maria, 21 anos, nascida aqui na cidade de Uberlândia e, como a Débora disse, estava morando em Belo Horizonte, na capital, há 1 ano e meio. E ela, dá para perceber, ela gostava de fazer artes, pintura, artesanato, no geral, inclusive, no geral. Trabalhava também um pouco com isso, comercializando algumas peças. Mas o trabalho de carteira assinada, certinho, era em uma iogurteria lá na capital. Trabalhava muito. Mas ainda vendia os seus artesanatos e tinha também uma lojinha de brincos que ela mesma fazia para comercializar. Ela tinha 3 irmãs. A mãe continua morando aqui na cidade de Uberlândia e o pai morava também lá na capital mineira, em Belo Horizonte. Os amigos descreviam Clara como uma menina delicada, que não se envolvia em confusão, que não usava drogas, que quase não bebia, como eu disse no começo do programa, bebia uma cerveja, 2 latinhas, acabou. Trabalhava muito e era muito dedicada a cuidar também dos animais de estimação. Isso também fez amigos desconfiarem, porque ela não ia ficar tanto tempo fora de casa, não dando atenção para esses animais que precisam de cuidado constante, diariamente. Nas redes sociais, os amigos escreveram mensagens de carinho e também indignação com tudo que aconteceu com a garota e, claro, pedem justiças. Você era uma pessoa incrível, iluminada, trabalhadora, honesta, você vai deixar muita saudade. Que Deus te receba aí no céu, a mais braba. Nunca vamos te esquecer, te amo eternamente. Foi um prazer conhecer sua trajetória. A justiça será feita. Então, são muitos os comentários que estão sendo feitos de amigos, de familiares e todos indignados e tentando entender o que aconteceu. Descanse em paz, Clarinha. Que Deus o tenha. Então, por quê? A pergunta que está todo mundo fazendo é: por quê cometer tamanha crueldade? E tem um comentário aqui que chama muita atenção. Quer saber quem são os amigos? Volta lá, por gentileza. Só olhar uma câmera próxima à residência e acompanhar a movimentação. Quem estiver andando com eles esses dias, todos são suspeitos. Está aí. São pessoas tentando, olha, e aí? Tem que verificar a câmera de segurança, a movimentação, se ela trabalhava no local específico, mas a informação que foi repassada é o seguinte. Ela contou para um amigo que ela iria para um lugar especificamente porque ela tinha que receber um dinheiro. Receber um dinheiro. E aí ela foi exatamente para esse local e esse amigo ficou tentando mandar mensagem, nada dela responder. Daqui a pouco ela mandou uma resposta falando: olha, consegui, mas eu vou demorar porque eu vou em outro lugar. E aí demorou mais uma vez para ela voltar a entrar em contato e toda essa história se complicou e o amigo começou a desconfiar que realmente se tratava de algo estranho envolvendo a jovem Clara Maria. A nossa equipe de reportagem na capital mineira, em Belo Horizonte, conversou com o namorado dela. O rapaz disse que começou a desconfiar desse desaparecimento da jovem durante essas trocas de mensagem. E ele não acredita que o crime foi motivado por essa dívida, que ela foi lá receber, dívida de R$400. Mas vamos acompanhar o que ele disse para a nossa equipe de reportagem. Tiago Sampaio, de 28 anos, e um amigo dele foram presos como principais suspeitos da morte de Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos. Os dois foram ouvidos na delegacia e depois levados ao sistema prisional. O corpo da jovem foi encontrado na tarde dessa quarta-feira, enterrado na parte externa da casa onde Tiago mora, no bairro Ouro Preto, região da Pampulha, em BH. Clara Maria estava desaparecida desde o último domingo. Amigos disseram que ela havia ido até a casa de Tiago para cobrar uma dívida de R$400 e depois disso não foi mais vista. O namorado de Clara confirmou a informação. Ele nunca se propôs a pagar e ela também não cobrava. Ela nunca teve essa de cobrar em cima dele. No domingo, de tarde, quando ela estava no trabalho já, ela me avisou que ele tinha chamado ela para a casa dele, dizendo que ele estava com os R$400 em espécie, em dinheiro, e entregar para ela em mãos. Eu achei estranho, eu avisei ela que era estranho, que caso acontecesse alguma coisa ela podia me chamar, que eu ia para lá correndo.
Ela concordou, mas ela é muito ingênua, então ela não vê maldade nas pessoas. Ela só aceitou ir para lá. De noite, a última mensagem que ela me mandou é que ela estava indo lá buscar esse dinheiro. Na noite do desaparecimento, a jovem enviou uma mensagem de áudio para ele. Agora eu tô indo lá pegar meu dinheiro para eu pagar meu aluguel. Depois dessa mensagem de áudio, ela já começou a responder diferente. Ela não estava respondendo da forma que ela costumava responder. Ela começou a usar vírgula demais, ponto demais, parou de mandar áudio, vídeo e etc., que ela tinha um costume muito grande de fazer, inclusive até figurinha. E ela sempre respondia 1 ou 2 palavras e sumia de novo por umas 4, 5 horas seguidas. Assim que deu terça-feira, ela não compareceu no trabalho, a gente já tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido, porque ela nunca faltava ao trabalho. Com essas mensagens esquisitas, ela sem comparecer ao trabalho e esse cara não sabendo nos informar direito, a gente decidiu ir até a casa dele. Após as denúncias, os investigadores foram até a casa de Tiago, onde Clara teria sido vista pela última vez. No local, o cheiro forte chamou a atenção. Eles acabam entrando dentro da casa por conta do cheiro, que estava já um cheiro muito forte, um odor muito forte. Parece que aconteceu tudo mesmo no domingo, né? E viram que, entraram lá dentro, viram que já estava com massa, assim, concreto fresco e tiraram o corpo dela. Os bombeiros foram acionados e encontraram o corpo de Clara enterrado. Tentaram concretar, na verdade, foi essa. Eles jogaram terra e depois jogaram um pouquinho de concreto só, onde foi até um pouquinho difícil de tirar o corpo, mas com êxito. Inicialmente, não foi possível determinar sinais de violência. Não dá para ver sinais. Ela já está bem em estágio avançado de putrefação, não dá para verificar se tem alguns sinais de violências. Os suspeitos são ex-colegas de trabalho de Clara. Eles trabalhavam juntos em um restaurante na região da Pampulha. A polícia ainda investiga a motivação do assassinato. Os amigos acreditam que a dívida não tenha sido a única motivação. Não tem como R$400 fazerem isso. Entende? Foi muito cruel, foi frio, foi pensado, foi calculado. Pegaram o celular dela para responder a gente. Eu acho que não foi uma morte por R$400. Tinha alguma coisa por trás, não era só dinheiro. Se fosse só dinheiro, ele poderia só falar, te pago depois. Ela não se importava com isso, ela não estava cobrando ele, ela não precisava desse dinheiro. Ele simplesmente quis fazer isso e ele usou isso como isca para ela. A partir disso, a gente está até agora tentando entender o porquê, o que causou uma motivação para isso, o que fez ele fazer um negócio desse. Porque não foi por dinheiro, nunca foi por dinheiro. Qual a motivação? Questionamento feito pelo namorado dela, questionamento feito pela amiga dela. O que teria motivado? Foi esse valor, R$400? Muito difícil imaginar, mas no mundo onde nós vivemos e com tantos casos que a gente vem acompanhando e noticiando na TV, é possível que também seja isso. Infelizmente é possível. As pessoas tiram a vida por pouquíssima coisa, porque não valorizam a vida de ninguém, não valorizam a vida do próximo. E tudo foi descoberto, tem que deixar claro, graças a vizinhos. Vizinhos deste imóvel que perceberam o cheiro muito forte e avisaram que tem alguma coisa errada. Aí a polícia foi para lá e constatou isso e na hora que perceberam essa área que já estava um pouco mexida, modificada, entenderam que ali estava o corpo dessa jovem de apenas 21 anos. Agora um exame será feito para tentar, porque o estado de decomposição já era avançado, mas o exame, trabalho de perícia muito detalhado para tentar entender como é que foi esse crime, o que teria acontecido, ela foi asfixiada, atiraram nela, foi alguma pancada. Outra questão, será que abusaram dela? Então são respostas que agora a Polícia Civil precisa repassar para a nossa sociedade, para a família e também para os amigos. E o que me assusta quando a gente fala desses casos, muito tristes, onde envolve a morte de uma jovem, é que muitas pessoas acabam comentando sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de empatia com o próximo, fazendo pré-julgamentos, fazendo julgamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta para o senhor que está fazendo isso. E se fosse a sua filha? Se fosse a sua irmã? Pense bem. Tenha responsabilidade com o que você escreve, com o que você fala. Todo mundo está chocado com essa história. A justiça precisa ser feita, evidentemente. Nós estamos falando de um feminicídio,
Um caso gravíssimo, uma mulher que foi morta e que tentaram, de alguma forma, esconder o corpo dela, concretando o corpo dessa jovem. 30 anos é pouco de cadeia para quem comete esse tipo de crime. É pouco. E ao mesmo tempo tem gente do outro lado que, em vez de cobrar por justiça, de mudanças na nossa legislação, de posicionamentos mais sérios por parte das nossas autoridades para mudar essa realidade que o Brasil vem sofrendo, não. Vem fazer julgamento. Por causa do cabelo, por causa da tatuagem, por causa do piercing. Para! Não é isso que define se a pessoa é boa ou não é. Nós estamos falando de alguém que trabalhava diariamente, que respeitava sempre o horário e que tinha o seu relacionamento, os seus amigos e que merecia carinho, empatia, respeito. A cobrança que precisa ser feita é, a partir do momento que ocorre um desaparecimento, a gente tem que cobrar para utilizar toda a tecnologia necessária para encontrar essa pessoa, para evitar uma tragédia, uma morte, um homicídio, um crime bárbaro, como esse que é mais um no país. Nessas palavras, respeite a vida humana. Aqui a gente faz assim, com respeito, com respeito. E a mãe pode contar com a gente, tá? A família pode contar com a gente. Nós vamos continuar acompanhando de perto esse caso, tentando compreender, né, o que é difícil de compreender, tudo que motivou a morte dessa jovem, dessa menina.